Olá, boa noite. Motociclistas fazem protesto em Vitória. A manifestação foi no mesmo local onde o motoboy morreu após ser atropelado. Os carros estariam disputando um racha. Que não seja mais uma morte em vão. Que não seja mais uma morte em vão. Adolescente é detido acusado de participar de assassinato de empresário na Serra. A vítima teve R$50 mil roubados durante um assalto e morreu após levar 3 tiros. Infelizmente, aquela história. A gente trabalha e não sabe quem é bandido. Agora o bandido sabe quem é a gente. A justiça não faz nada. E o medo de uma mulher perseguida pelo ex-companheiro. O relacionamento terminou há 8 anos. Mesmo assim, o homem faz ameaças e invade a casa dela. Hoje, o que eu quero para minha vida é liberdade. Eu quero voltar a viver. Quem deveria estar preso aqui nesse muro não sou eu. Tudo isso e muito mais você confere agora no TN2. Um adolescente de 15 anos foi apreendido acusado de matar este homem que aparece aqui no LED. A vítima foi baleada durante um assalto e teve mais de R$50 mil roubados pelos criminosos. José Geraldo Riso era comerciante, casado e pai de 3 filhos. Sempre viveu para o trabalho, na verdade, um cara sempre humilde. Infelizmente, vem um bandido e tira a vida do meu irmão. É dessa forma que um dos irmãos do empresário José Geraldo Riso vai lembrar dele. Depois do crime, o empresário foi socorrido para este hospital particular na Serra, mas não resistiu. Diante de tanta violência, o irmão pede justiça. A justiça parece que só interessa pela morte de grandes pessoas e não pelo um ser humano que está todo dia trabalhando. A equipe da Polícia Militar já deteve um dos envolvidos no caso, um adolescente de 15 anos. A abordagem aconteceu 10 minutos depois do fato. Esse menor, ao ouvir os disparos de arma de fogo, tentou fugir nesse veículo e foi abordado logo depois pelos policiais militares, mas o outro envolvido no crime não chegou a entrar no veículo. Após efetuar o disparo de arma de fogo que vitimou o comerciante, ele saiu correndo pelas ruas do bairro, tomando destino ignorado. O carro que o menor utilizava, segundo a equipe da PM, estava com placa clonada e tinha restrição de furto e roubo. Esse veículo foi roubado no dia 10, às 22 horas, no bairro Laranjeiras, a princípio por 2 pessoas armadas, e ele foi abordado hoje com uma placa diferente, inclusive, da original. Essas imagens mostram o momento em que o carro foi roubado, isso na última sexta-feira, às 10 da noite. O dono, antes mesmo de chegar ao veículo, é abordado por um homem armado, que depois de pegar as chaves, foge com o carro. Na tarde desta segunda-feira, após a apreensão do menor, o veículo foi levado ao DPJ de Laranjeiras, na Serra. Um detalhe que chama a atenção é que o menor que foi apreendido, conduzido o veículo usado nesse crime, já é conhecido pela equipe da Polícia Militar. Essa é a 5ª vez que ele é apreendido nos últimos 10 meses. Desde dezembro de 2019 até a data de hoje, essa é a 5ª vez que ele foi detido, que no caso apreendido, por crimes diversos, dentre eles roubo, tráfico de drogas e também já foi detido na condução de um veículo roubado. José Geraldo Riso, de 61 anos, ia ao banco depositar uma quantia em dinheiro quando foi abordado por um homem armado, que chegou no carro. O criminoso levou o malote com mais de R$50 mil e a arma do empresário. Essa foto mostra o suspeito fugindo. O empresário ficou caído na calçada após ter sido baleado no peito. Ele foi encaminhado a um hospital particular, mas não resistiu ao ferimento. Essa já é a 2ª vez que a família é vítima da violência. Em 2017, o irmão do empresário também levava um malote de dinheiro para o banco quando foi surpreendido por um homem armado. Na ocasião, além do dinheiro, a vítima ficou mais de 70 dias internada. Uma das pessoas que foi presa, que atirou em mim, foi preso. Mas eu nem sei se já foi livre, já está livre ou não. Após a prisão do menor, a polícia já tem informações que podem chegar no segundo envolvido, que teria executado o empresário.
e não descarta que o crime tenha sido planejado. Eu acredito sempre que o seguinte, sempre é vigiado de perto, porque infelizmente é aquela história. A gente trabalha e não sabe quem é bandido. Agora o bandido sabe quem é a justiça não faz nada. Você vê aí, 15 anos, 5 passagens pela polícia, participou de um crime tirando a vida de um empresário, chefe de família. O que está acontecendo com os nossos jovens, gente? Olha, a gente tem a nota da polícia. O adolescente foi autuado em flagrante por atos infracionais análogos aos crimes de latrocínio e receptação. Em depoimento, ele afirmou que recebeu R$1.000 para dirigir o carro. A polícia tenta já encontrar o outro suspeito. Motoboys fizeram um protesto após a morte de um colega no bairro Goiabeiras, em Vitória. Uma câmera de monitoramento flagrou o momento exato do acidente quando o carro em alta velocidade atingiu o motociclista. A câmera de vídeo monitoramento mostra o momento do acidente, que resultou na morte de Renato Vieira da Costa, de 31 anos. O motoboy estava trabalhando quando foi atingido e arremessado por 20 metros. Segundo informações, o motorista que atropelou Renato estava em alta velocidade, disputando um racha. Ele acabou ultrapassando o sinal vermelho e atingiu o motoboy em cheio. Pessoas morrem no trânsito hoje em dia. E uma pessoa paga R$200 e está em casa. Está em casa. Ele pagou R$200 de fiança e está em casa. E o meu irmão, em Cristo Jesus, está lá no céu. Mas o corpo dele foi jogado na terra. Sinais sem sincronia, alta velocidade, motoristas imprudentes. As dúvidas são muitas, mas enquanto esperamos as respostas e soluções, vidas são perdidas. Que não seja mais uma morte em vão. Que não seja mais uma morte em vão. Mas que seja uma morte que possa mudar essa transformação de trânsito, essas leis de trânsito absurdas. A pessoa ultrapassou 3 sinais vermelhos em alta velocidade, a mais de 120 por hora. A mais de 120 por hora. Todas as câmeras que pegarem lá vai constatar a mesma coisa. O acidente que aconteceu este final de semana foi a gota d'água para a categoria dos motoboys se manifestarem. Eles estão se sentindo desvalorizados, desrespeitados e estão atrás de justiça. Motoboys saíram da Avenida Fernando Ferrari, onde o acidente aconteceu, e foram até a terceira ponte com balões, cartazes e fazendo barulho, com a intenção de serem ouvidos. Assim como essas pessoas que estão no trânsito são trabalhadores. São trabalhadores que estão querendo chegar em casa para a sua família. E o meu irmão também queria chegar em casa para a família dele. O acidente que vitimizou o Renato foi apenas um dos muitos que acontecem aqui nesse trecho da Avenida Fernando Ferrari. O Helder mora aqui há mais de 50 anos e perdeu as contas de quantas vezes já presenciou acidentes no local. O trevo sempre foi muito complicado. Já tirou muitas vidas e continua tirando vidas e mais vidas. Olha, o motorista do carro foi encaminhado para a delegacia onde prestou depoimento e foi liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, já que ele permaneceu no local do acidente e prestou socorro à vítima. Foi expulso da Polícia Civil Hilário Frasson, acusado de mandar matar a esposa e médica Milena Gotardi. A expulsão foi publicada no Diário Oficial de hoje. O crime aconteceu há exatos 3 anos. Milena Gotardi foi baleada na cabeça quando saía do trabalho no Hospital das Clínicas em Vitória. Hilário e o pai dele foram presos, acusados de serem os mandantes do crime. Mesmo na prisão, o ex-policial civil recebia o salário de quase R$ 5.500. Com a decisão, ele deixa de receber a quantia. Também foi decidido que Hilário não poderá assumir cargo público pelos próximos 10 anos. Olha, por falar em violência contra a mulher, olha só essa imagem que aparece para você aqui no LED. Ela foi deixada por um homem que não aceita o fim do relacionamento, mesmo após 8 anos de separação. 8 anos de separação. O homem invade a casa da ex, faz ameaças e a agride. A mulher vive presa em casa com medo do que pode acontecer. Era batida na cabeça, na parede. Era chute no estômago, entendeu? Então, hoje, assim, tomei vários remédios controlados, várias tentativas de suicídios que eu tive para tentar me libertar dessa situação, mas não conseguia, porque eu não tinha ajuda.
As marcas da violência estão estampadas no braço e no muro da casa da Débora. Mesmo depois de 8 anos separados, ela ainda sofre com as ameaças, perseguições e agressões do ex-marido, com quem viveu durante 10 anos e sofreu todo tipo de violência, física, psicológica e sexual. Ao se separar, ela achou que o sofrimento iria acabar, mas o pesadelo estava apenas começando. Depois que ele foi embora, eu achei que as coisas iam melhorar. Entendeu? Há 8 anos já separada dele, aí é que a situação piorou pior. E você é um lixo, você não serve para nada, era nome de vadia, de muitas coisas que me xingava. Essa é a frase que o ex-marido da Débora deixou no muro da casa dela. Mas essa é apenas uma das várias ameaças que ele já fez contra a mulher. E foi coronhada na cabeça, chute no estômago, e ele falava comigo assim, que mulher vadia como eu, ela não precisava de ajuda de ninguém. E pisaram no meu celular, quebraram meu celular todinho, tá aqui o meu celular. Só no primeiro semestre deste ano, cerca de 1.850 mulheres denunciaram que sofreram violência doméstica. Só a Débora tem umas 100 denúncias contra o ex-marido e luta para não virar mais uma na estatística. Desde 2015, boletins e mais boletim, medida protetiva. A cada 6 horas e 23 minutos, uma mulher é morta no Brasil. Com medo do ex-marido voltar e cumprir a ameaça e ela virar mais um número, Débora vive presa dentro de casa e vê os papéis se inverterem. Ele segue solto, enquanto ela perdeu a liberdade de ir e vir. Eu não consigo sair de dentro desse muro aqui para lugar nenhum. Entendeu? As pessoas que tentam me ajudar não conseguem. Por quê? Porque ele faz questão de ameaçar. Débora carrega cicatrizes que jamais serão fechadas. Lembranças que causam angústia e sofrimento que só vai amenizar quando a justiça for feita. Débora quis mostrar o rosto porque, apesar do medo, ela diz que se for para morrer, quer morrer lutando, não só por ela, mas por todas as mulheres, por todas as Carolinas, por todas as Kerlianes. Hoje, o que eu quero para minha vida é liberdade, entendeu? Eu quero voltar a viver, porque eu acho assim que quem deveria estar preso aqui nesse muro não sou eu. É verdade, que difícil, né? Olha, a Polícia Civil informou que em um dos casos, os suspeitos assinaram termos circunstanciados pelo crime de ameaça. O procedimento foi encaminhado à Justiça. O outro está sendo investigado pela delegacia responsável pela região onde a Débora mora. E o terceiro está em andamento na Delegacia da Mulher de Cariacica. A Polícia Civil disse ainda que existem outros inquéritos em andamento e que tem realizado todas as diligências relacionadas aos fatos narrados. Um dos inquéritos relata o descumprimento de medida protetiva, fato que já foi comunicado ao Poder Judiciário para as providências cabíveis. E a gente espera que agora eles se acelerem, né? O quanto antes. Um acidente entre 2 caminhões e um carro na BR-101 em Viana deixou o trânsito interditado por 2 horas hoje à tarde. O acidente aconteceu em cima da ponte do Rio Jucu, no quilômetro 310, e a pista precisou ser totalmente interditada nos 2 sentidos. A Polícia Rodoviária Federal não deu detalhes da dinâmica do acidente, mas a informação do local era de que foi uma colisão traseira. A frente de uma carreta ficou totalmente destruída. E apesar do estrago, ninguém se feriu. A seguir, você confere aqui no TN2, testes de coronavírus serão ampliados aqui no estado. Agora, imagens ao vivo do trânsito ali na Leitão da Silva. A gente já volta. Os números do coronavírus estão diminuindo aqui no estado, mas a pandemia ainda não acabou. O governo anunciou que vai ampliar os testes. Nos últimos 2 dias, o estado mostrou uma redução no número de mortes por Covid-19, uma redução gradativa. Informação foi passada pelo secretário estadual de Saúde. Mesmo diante de números positivos, o estado garantiu: qualquer pessoa que apresente sintomas da Covid-19 fará o teste. Nós estamos publicando hoje a nova nota técnica, voltando a testar todos os pacientes sintomáticos, independente de idade, independente de comorbidade, para que faça investigação para laboratorial. Segundo o subsecretário de Vigilância em Saúde, a taxa de transmissão da doença também está diminuindo, principalmente na Grande Vitória. Essa é a taxa média do Espírito Santo.
3 pessoas doentes para contaminar uma outra pessoa. A gente lembra que nossa taxa era acima de 1, e isso, então, era preponderante para que a pandemia crescesse entre nós. À medida que ela fica abaixo de 1, significa que a pandemia começa a reduzir. Este era o número do Espírito Santo. Se considerarmos esta mesma taxa apenas para o interior, é 0,6. Se considerarmos para a Grande Vitória, é 0,2, 0,27. A redução não significa que o capixaba pode respirar aliviado. Ainda assim, mais de 3.300 pessoas já morreram. E de uns tempos para cá, parece que quem vive por aqui se esqueceu do coronavírus. O final de semana foi de praia lotada. Bares foram fechados por conta da aglomeração. Mesmo com a retomada de alguns segmentos da economia, o cuidado é mais do que necessário. Usar a máscara, manter a distância, lavar as mãos, são as regras fundamentais. Não adotar ou não considerar essas regras é voltar a uma situação anterior. E os ônibus, hein? Como é que fica essa situação? Porque distanciamento social ali dentro é o que a gente não vê. Bom, um termo de compromisso foi assinado entre o Estado e o Ministério Público. Prevê que os ônibus não podem sair dos terminais com passageiros de pé. Todo mundo tem que estar sentado. Se por um acaso esse acordo não for cumprido, a empresa pode pagar multa, que vai de 7 a 35 mil reais. E um detalhe, esse compromisso está firmado e passa a valer já a partir de amanhã. Agora é esperar para ver, porque quem usa o transporte coletivo só vê mesmo aglomeração. Pois é, a gente vai ficar de olho nisso. A gente viu aí o secretário falando da taxa de transmissão que reduziu aqui no estado. Na atualização do painel Covid de agora à tarde, o número de pessoas curadas foi de 652, mas também foram registradas 13 novas mortes e novos casos foram 704, isso em 24 horas. O estado hoje, gente, tem mais de 120.200 casos confirmados, são 3.359 pessoas que já perderam a vida e o número de curados é de 109.750 pessoas que conseguiram vencer essa batalha, né, contra o coronavírus. A seguir, você confere aqui no TN2 a revolta de quem procurou atendimento nas agências do INSS. Agora imagens ao vivo do trânsito na Reta da Penha. A gente volta bem rapidinho. 16 agências do INSS retomaram o atendimento presencial aqui no estado, mas as perícias médicas continuam suspensas. Dona Tânia chora de raiva. Eu moro de aluguel e eu tenho uma neta pequena que eu crio, estou vivendo de doação dos outros, vivendo de pena dos outros. Ela sofreu um acidente há 1 ano e 2 meses e precisa do auxílio-doença que parou de receber. Veio à agência do INSS de Vitória, mas não consegue atendimento, nem fazer a marcação pelo telefone. Eles deram o número 135, não adianta. Esse 135 ninguém atende. 16 das 32 agências do INSS no Espírito Santo estão reabrindo para atender o público. Todo cuidado está sendo tomado, como marcações de distância no chão, proteção de acrílico para funcionários e demarcações nos assentos. Inicialmente, o atendimento presencial será para cumprimento de exigência, avaliação social, reabilitação profissional e justificação administrativa. A perícia médica, por enquanto, não será feita. Foi feita uma vistoria na semana passada e teve alguns itens que a Perícia Médica Federal pediu para a gente melhorar nas agências. Então, nós estamos fazendo essa readequação e vai haver nova inspeção essa semana para ver se foi quitado, né, todas as pendências, para poder fazer a reabertura na semana que vem, se tudo estiver ok. Por causa da pandemia do coronavírus, o atendimento presencial estava suspenso desde o dia 19 de março e vai voltando gradativamente. Bom, e você deve estar se perguntando por que metade das agências do INSS no Espírito Santo não está voltando hoje, e eu te explico por quê. É por causa da quantidade de funcionários. O mínimo necessário para cada agência funcionar é de 2 servidores. Alguns estão afastados por questões de saúde e outros por serem do grupo de risco. Para ser atendido é preciso marcar previamente no telefone 135 ou no portal Meu INSS.
Só que durante a reportagem recebemos reclamações de que o atendimento pelo telefone não estava funcionando. Como é que você compra o cartão se você não tem dinheiro? Como é que você paga um aluguel se você não tem dinheiro? Entendeu? Um dinheiro que eu trabalhei para isso. Eu trabalhei para isso. Como não ficar indignado, né, com essa situação do nosso país? Bom, a gente fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.